Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje, continuando o assunto da lição de escola sabatina, iremos estudar sobre um texto do livro de Jeremias. E como vocês sabem que eu amo lição de escola sabatina, olha, nós estudamos a lição de Jeremias só todo o livro de Jeremias no ano 2015. Não sei se está para você ver aqui do lado o ano, né? No quarto trimestre de 2015, a gente estudou sobre o livro de Jeremias. Porém, hoje, vamos tratar de uma parte do livro de Jeremias, especificamente do capítulo 29, muito conhecido pelo seu verso 13, né? Quando as pessoas pedem para que as pessoas clamem a Deus ou busquem a Deus de todo o vosso coração, quando ele professa lá o que está em Jeremias 29, verso 13. Mas deixa a gente então entrar aqui no contexto desse capítulo 29. Esse capítulo 29 do livro de Jeremias, ele está sendo voltado especificamente para uma situação onde o povo de Israel tinha sido levado já para a Babilônia. Passava-se ali já pelo menos 10 anos já. Lembre-se que o próprio Jeremias, no capítulo 25, ele tinha profetizado e tinha dito que o povo seria cativo na Babilônia e passaria ali 70 anos. Então agora, dentro dessa situação, Jeremias escreve uma carta para com que ela seja lida e seja tornada conhecida para todo o povo de Judá que estava lá na Babilônia. Por quê? Existiam alguns profetas, falsos profetas, que estavam dizendo para ele que não se preocupasse, que não se aperreasse, porque o seu cativeiro seria curto. E essa palavra era boa para os seus ouvidos, para o ouvido dos cativos, né? Porém, Jeremias escreve dizendo que passaria ainda pelo menos 60 anos, porque 10 já tivera sido passado. Então, o total do cativeiro era 70 anos, mas tinha alguns falsos profetas que queriam tirar dele essa esperança, trazendo uma suposta e falsa esperança para com que eles ficassem tranquilos, que eles seriam de fato retirados de lá, coisa que não aconteceu. Então, baseado nesse contexto que a gente está aqui mencionando para você, eu quero que você entre comigo então no tema da lição de hoje, os planos de nosso Deus para nós. O plano de Deus, irmãos, era para que o povo de Israel passasse ali de fato os 70 anos. Depois ele seria de lá retirado. Deus tiraria eles de lá, mas era necessário que eles passassem por conta dos seus pecados, por conta das suas transgressões, por conta de ter sido desobediente à causa de Deus, eles precisavam aprender. E nesse capítulo 29, Jeremias diz assim, olha, fiquem aí, construam famílias, gerem filhos, gerem netos, sabe? Vivam em paz. Por que ele estava dizendo isso? Lá na Babilônia, eles não iriam sofrer com opressão, com açoite ou qualquer coisa do tipo. Mesmo que eles tivessem sido cativos lá, presos pelo povo da Babilônia, Deus lhe dava a esperança que estaria com eles. É tanto que o próprio Daniel, os seus amigos, né, Ananias, Azarias e Misael, que depois tiveram seus nomes trocados, eles foram para a Babilônia também, e nesse contexto ele era como eu posso dizer assim, um grande líder, né? O próprio Daniel, ele era um dos presidentes de lá. E diz a história que o próprio Dario queria colocar ele como primeiro acima dele, abaixo dele. Isso também gerou um certo desconforto entre os seus compatriotas, porque eles queriam, na verdade, por inveja de Daniel, fizeram toda aquela trama para lançá-lo na cova dos leões. Porém, se Daniel e seus amigos, sendo judeus, seriam o líder ali, ele também cuidaria para que não houvesse uma opressão para com os seus irmãos que estavam lá. Logo, a promessa de Deus para com o povo de Israel era para com que eles não ficassem inquietos, não ficassem preocupados e não ficassem sem esperança. Deus teria dito que ele iria trazer a paz novamente. E é nesse contexto, no capítulo 29, que tem um verso que eu amo muito, que é o verso 11 e o verso 13. Olha só, me permita ler com vocês na NVT, nova versão transformadora. O texto diz assim: assim diz o Senhor, verso 10, vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso, eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz, os trarei de volta para casa, porque eu sei, agora entra o tema da lição, eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o fim que vocês estão tanto esperando. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o vosso coração, vocês irão me encontrar. Sabe, irmãos, diante da situação não foi fácil para o povo de Judá ouvir de Deus isso aqui. Primeiro que eles tinham que clamar a Deus naquela situação. E ainda por cima,
aqui mais antes, né, é, no verso 7, Deus diz assim, olha, quando estiverem lá, orem pela cidade. Irmãos, você orar por aqueles que são seus inimigos não é fácil, mas Deus pediu para com que orasse, para que Deus tivesse misericórdia e desse a eles, de fato, os livramentos necessários. Lembre-se que com Daniel foi assim. Deus então deu graça aos que estavam liderando Daniel, a tanto que ele não sofreu nenhum tipo de situação e ele deu paciência para que durante aqueles 10 dias que ele pediu, para com que o alimento que ele tomasse, que ele fosse se alimentar, ele se mostrasse mais forte. Então a graça de Deus estava lá. E também com o povo de Israel, a graça de Deus estava lá. E aqui a gente tem o seguinte: nós estamos passando, irmãos, por uma Babilônia aqui nesse mundo. Quando eu falo Babilônia, é um mundo que não é nosso. Tem um hino do nosso hinário adventista que diz assim: sou forasteiro e peregrino, uma noite aqui demoro e nada mais. Essa deve ser a nossa esperança, sabe? Enquanto estivermos aqui, estamos passando um curto período de tempo, porque o plano de Deus, os propósitos de Deus, o que Ele tem para conosco, Ele vai estabelecer. Assim foi com o povo de Jeremias, que tanto sofreu, que tanto advertiu e orientou, e o povo resistiu. Mas essa palavra que Jeremias trouxe foi uma palavra de esperança, e o próprio Deus tinha dito isso para eles. Olha, quando vocês estiverem lá, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração, vocês vão me encontrar. A promessa de Deus é que em meio à dificuldade eu não estou ausente. Pode me buscar, porque eu deixarei ser achado por vocês. E agora, eu quero que você guarde comigo essa palavra. Aqui, como foi com Jeremias, e o Salmo 137 também endossa isso, e a gente sabe, né? Os salmos são músicas, e as músicas elas tinham uma propriedade de não só reconhecer Deus em tudo aquilo que ele fizera, mas trazer uma memória contínua, né? E a música tem o poder de fazer isso, nos trazer algo para fixar em nossa mente. E esse Salmo 137 fazia menção aos exilados da Babilônia, os judeus que estavam ali sendo oprimidos para que cantassem um cântico alegre. E eles então não cantariam em meio àquela situação. Mas hoje, sabe, nós estamos aqui, irmãos, prestes a um grande livramento. Nós estamos aqui apostos a uma vida bem transformada, bem diferenciada, que Cristo vai estabelecer quando Ele voltar. Eu não posso perder de vista isso. Eu não posso fazer com que as dificuldades da minha vida me façam perder a esperança, porque Cristo é a esperança. E esperança, no sentido da palavra, significa esperar muito com ansiedade algo de muito bom proveito ou algo muito desejável. Isso é o meu desejo e eu espero que seja o seu desejo também. Que Deus lhe abençoe e coloque no meu coração e no seu coração o desejo ardente da grande volta de Cristo, para que quando Ele voltar, a gente possa entrar na sua alegria e estarmos juntos para sempre. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado pelas tuas promessas, pelos teus planos. Nos ajuda a nos enquadrar no plano do Senhor para a nossa vida. Assim como Jeremias foi persuadido por ti para trazer uma mensagem de esperança, a tua palavra, Senhor, nos traz mensagem de esperança. Cristo é a nossa esperança. A nossa esperança, ela é personificada. E o nosso Senhor Jesus Cristo nos concedeu essa graça de termos nele a sua esperança. Nos dá o perdão dos pecados, Senhor, nos dá um dia com a tua paz e nos enche da tua presença. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, lhe conceda um bom dia, a presença dele para a sua vida e que, se esse vídeo mais uma vez for interessante para você, compartilhe, divulgue e nos ajude no crescimento do conhecimento de sua palavra, tá bom? Deus abençoe você e até o próximo estudo.